Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, também pela internet. Nós estamos conversando com a professora Marta Jane, ela que é candidata ao governo do estado de Goiás, pelo PCB-PSTU. E ela falava aqui sobre o transporte tarifa zero. É um sonho, realmente. Eu acho que tudo que vem para beneficiar a população, é realmente uma boa proposta. Agora, como é que a senhora, candidata, vai ganhando o governo e iria manter isso? A senhora falou em tirar subsídio das empresas. Isso aí não vai gerar aumento de impostos para manter essa situação que a senhora deseja? Olha só, João Silvestre, é isso mesmo, é um sonho. E a gente deve poder voltar a acreditar que o sonhar é possível. Sonhando é possível realizar também. Nós sonhamos com a sociedade mais justa, mas além de sonhar, nós lutamos por ela. Como a gente estava dizendo aqui agora há pouco, o preço da passagem do transporte coletivo aqui na região metropolitana de Goiânia, esse valor de R$ 2,80, esse valor não está posto para manter o transporte funcionando. Esse valor está posto para garantir o lucro das 6 empresas que exploram o transporte coletivo aqui na região metropolitana há décadas, com processos licitatórios dos mais viciados, dos mais perniciosos, com empresas operando o transporte aqui há bastante tempo, sem cumprir, inclusive, itens da própria licitação e com a conivência de prefeituras e todos os agentes públicos que atuam nesse campo aí. Então, primeira coisa, transporte sendo direito deixa de ser mercadoria. Nós entendemos que nenhum dos direitos básicos da população pode ser mercadoria, pode ser tratado como mercadoria. Por que essa passagem custa isso? Porque ela precisa dar lucro para o empresário. Na medida em que ela que o transporte se torna direito, de fato, não existe mais lucro em cima do transporte público. A senhora não tem... Então, já cai, só concluindo, Aécio, aqui já cai o custo, porque não vai precisar gerar lucro. Na medida em que a isenção de impostos no estado de Goiás sofre um retrocesso, o estado para de perdoar dívidas ou de garantir privilégios, eu chamo isso de privilégio, porque eu pago os meus impostos, você paga os seus impostos, todos os trabalhadores pagam os seus impostos, o pequeno comerciante paga o seu imposto, sem perdão nenhum. Então, isso que ocorre com as grandes empresas é um privilégio, é uma situação de exceção. A senhora não tem o chamado efeito de contaminação? Vou dar um exemplo à senhora. A saúde pública hoje ela é de graça, só que eu não vejo ninguém elogiar a saúde pública, só reclamações. Se a senhora for pegar também a educação pública, hoje existe um grau de descontentamento muito grande, inclusive dos próprios professores. A senhora não acha, por exemplo, que isso poderia ocorrer também com o transporte coletivo, se ele fosse dado de graça para a população? Aí ele teria que ser público também? Público, estatal, gratuito e de qualidade. Ainda em cima disso, professora, só para a senhora ter argumento ainda, a senhora sabe que o estado de Goiás, ele vive, como a maioria do estado, na dependência daquela participação no bolo federal, que é muito limitado, né? Aí o governo fica com pouca verba, porque a maioria da verba fica com o governo federal. E com esse pouco de verba, daria para colocar uma saúde, o transporte, a segurança pública, quer dizer, todos esses órgãos públicos em funcionamento de boa qualidade, com esse pouquíssimo dinheiro que chega para nós? O recurso é limitado porque está na sua maioria comprometido com o pagamento da dívida externa. Eu estou falando agora a respeito do recurso federal, né? De tudo arrecadado no Brasil, 46% é destinado para pagamento de uma dívida que é altamente questionável. Todos os estudiosos, economistas que têm uma fundamentação teórica crítica, né? Não estou falando desses que são intelectuais da ordem burguesa, estou falando desses que têm uma fundamentação crítica. Todos esses especialistas, ao analisarem a dívida externa
do Brasil afirmam que ela já foi mais do que paga. Então, há um sistema de manutenção dessa dívida e de submissão do Brasil ao pagamento dela, que é questionável e que nós defendemos que não tenha continuidade. Que, no mínimo, se volte a discutir essa dívida e reestabeleça... Exemplo do que está acontecendo com a Argentina. Restabeleça... Não é necessariamente exemplo do que está acontecendo com a Argentina, porque cada realidade é uma realidade específica, né? Nós estamos falando de forma responsável, fazer uma reorganização, uma leitura diferenciada do que está posto, né? Em relação à dívida. Quanto à questão que o AS coloca ali, sobre a precarização dos serviços que se tornarem estatais, né, mantidos pelo Estado, serviços públicos, olha, eu diria que hoje a saúde pública está desgastada, sucateada, porque há interesse de que a saúde pública não seja de qualidade, porque ela concorre com a saúde privada. A educação é a mesma coisa, a escola pública concorre com a escola privada. Nós somos favoráveis à estatização completa da saúde, da educação, do transporte. Determinados setores da vida, né, devem ser totalmente desmercantilizados. Esse é um dos eixos que nós estamos defendendo no programa de governo da coligação PCB-PSTU. De algum país que faz esse tipo de política? Essa desestatização, hein? A desmercantilização, retirar todas essas dimensões que são direito do âmbito do mercado, né? Para que isso se torne de fato direito. Nós temos experiências em vários locais. Se não durante... Na Coreia do Norte, a gente sabe que é uma miséria tremenda, o governo manda e desmanda na população, mente, faz um punhado de coisa. Cuba está falida, né? A Venezuela está numa situação caótica. A União Soviética, a Rússia teve que mudar para o capitalismo. A China começou a desenvolver com o capitalismo. Então, essa política do PSTU, eu só quero que a senhora fale para a gente, porque eu não sei aonde que ela está dando certo. João, Cuba está falida a partir de qual informação? Todo setor nós estamos sabendo. A situação não é muito difícil. Nós estamos sabendo por qual meio de informação. Porque o cubano que vem de lá, eu estive conversando com um cubano recentemente, um casal de médico, conversando com eles estão querendo ficar no Brasil. Não fica porque o governo não deixa, né? Porque lá quem manda a liberdade é essa, né? Mas é claro que o argumento da senhora aqui é que prevalece. A minha opinião não conta. Não, mas isso que o João está falando é correto. Eu tive uma aproximação com vários grupos de pessoas, inclusive cubanos que vieram aqui ao Brasil fazer exposição, tudo falaram assim, que Cuba está falida, ou seja, isso é a voz deles mesmos, ou seja, dos cubanos, não é a voz do que a senhora pode falar que a imprensa burguesa não, é dos cubanos mesmo. Papel higiênico, dentifício, você tem a maior dificuldade de você conseguir as coisas básicas. Eu acho difícil essa generalização aí de que Cuba está falida, porque nós estamos falando de um país que tem os melhores índices de saúde do Ocidente, de uma forma geral. Um país que erradicou o analfabetismo e que contribui com a erradicação do analfabetismo em outros países, com projeto de alfabetização de adultos no campo. Nós estamos falando de um país que a mortalidade infantil foi praticamente levada a zero, antes que muitos outros países, que são considerados países bem-sucedidos economicamente, bem-sucedidos no mercado internacional. Então, quando a gente chama um país como Cuba, isso tudo a despeito de todo o embargo econômico que a ilha sofre desde a Revolução Cubana na década de 50, principalmente pelos Estados Unidos, e ainda assim, quer dizer, um país pobre, um país com território
pequeno, né, com possibilidades de cultivo e recursos naturais pequeno, ainda assim conseguiu avançar, e não é avançar um pouco, conseguiu avançar substantivamente nas políticas de saúde e educação. A senhora trocaria essa liberdade que a senhora tem hoje no Brasil pela liberdade de Cuba? Olha, se a gente observa, por exemplo, quanto à questão da informação que se passa do país, o que a blogueira Yane, né, tem para poder divulgar sobre Cuba, e o que os Estados Unidos fez com o especialista lá de rede de internet que vazou os dados explicitou os dados, né? Aí nós nos perguntamos, quem é que persegue, de fato, os seus habitantes, né? As pessoas ali, né? Exatamente. Quem é que não tem liberdade? Será que os Estados Unidos, então, têm liberdade? O modelo de democracia para o mundo que persegue, que expulsa eu me esqueci o nome dele agora. Mas Snowden. Snowden. Ele está vivendo já há 2 anos na embaixada russa, porque não consegue nem a possibilidade de ser recebido. Essa liberdade ela é muito questionada. Não existe ninguém 100% livre. Todos nós temos que seguir determinadas regras em qualquer país, né? Exato. E, no entanto, a blogueira cubana entra e sai de Cuba quando ela quer. Tem a possibilidade, a liberdade de manter o blog dela funcionando, recebe dinheiro dos Estados Unidos para manter lá a sua entidade, sua instituição anti-Cuba, anticomunista, e não tenho conhecimento dela ter sido presa em Cuba e nem ter sido proibida de retornar ou ficar presa dentro de uma embaixada em algum país que garante liberdade. Então, eu acho que quando a gente fala que Cuba está perseguindo ou está totalmente devastada, né, que não está... Isso acho que depende muito do olhar. Se a gente for olhar, por exemplo, para a economia de mercado, sim, Cuba não participa da economia de mercado como outros países. Então, se a análise sobre o fracasso cubano sobre a sua participação na economia de mercado internacional, podemos dizer sim, uma economia fracassada. Mas se olharmos para a saúde, para a educação, para os direitos básicos fundamentais, e não são dados de organizações comunistas, não. São dados da Organização Mundial da Saúde, são dados da ONU, são dados de instituições do próprio sistema capitalista que reconhece que a ilha avançou nos direitos sociais. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto.